Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amada igreja, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 12, dando continuidade à série de exposições nesse evangelho que é o evangelho do homem Deus. Nós leremos Lucas 12, de 1 a 12. O título da nossa mensagem é A Hipocrisia e o Temor de Homens. Uma advertência. A hipocrisia e o temor de homens. Uma advertência. Nós temos aqui o Senhor nos advertindo contra a hipocrisia e o temor de homens. Diz assim a palavra do Senhor: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo porque respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Amém. Vamos orar, meus queridos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, mais uma vez nos achegamos a Ti, para suplicar a Tua graça e a Tua misericórdia, que ela continue nos conduzindo nessa meditação, Senhor. Que Tu fales profundamente ao nosso coração, que Tu sondes o nosso coração, para ver se há em nós algum caminho mau, Senhor, algum caminho de hipocrisia. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós devemos relembrar o contexto desta advertência de Jesus. Ele traz essa advertência aos seus discípulos logo após a sua denúncia contra a hipocrisia religiosa dos fariseus, no capítulo 11, de 37 a 52. E nós mostramos na mensagem anterior algumas atitudes que caracterizavam os hipócritas. Você lembra que ele havia sido convidado para um banquete na casa de um fariseu, que o convidara apenas para observá-lo e ter de que o criticar, de que o acusar. E o fariseu observou que Jesus não havia lavado as mãos antes de comer, e não era por questões higiênicas que ele estava observando isso, mas porque eles tinham um rito de lavar as mãos como um rito de purificação cerimonial, porque poderiam ter tocado em alguma coisa impura, embora a lei não estabelecesse isso, quanto pelo menos ao comer. E o Senhor Jesus então passa a dirigir 6 ais, 3 ais contra os fariseus e 3 ais contra os intérpretes da lei. E nesses ais que o Senhor Jesus lança, que são oráculos de maldição, na verdade, de dura repreensão, o Senhor aponta algumas características dos hipócritas, características da hipocrisia religiosa. E a primeira delas que nós vimos na semana passada foi que aqueles que são
que têm a hipocrisia religiosa no coração, eles conseguem convencer os outros de que são sinceros. Ele havia falado no verso 44 que eles eram como sepulturas invisíveis, as sepulturas que não eram pintadas, as quais os homens passam sem o saber. Lembrando que naquele contexto era costume pintar as sepulturas que ficavam normalmente em cavernas, em grutas abertas ou já grutas naturais, para que as pessoas não passassem ali, porque a tradição dos fariseus dizia que até a sombra de alguém passando na sepultura podia tornar essa pessoa cerimonialmente impura, enquanto na lei cerimonial apenas estava escrito que se você tocasse num defunto, você estaria cerimonialmente impuro. Mas Jesus diz: vocês são como sepulturas que ninguém pode identificar, porque vocês conseguem convencer que vocês são sinceros, embora dentro de vocês estejam cheios de rapina e perversidade. No verso 39 ele falou isso. Uma segunda característica do hipócrita é que ele desenvolve um meticuloso sistema moral que pessoalmente ele mesmo não está disposto a seguir. Ele fala isso no verso 46, quando ele compara as tradições dos fariseus a fardos, a pesos superiores às forças dos discípulos, mas que nem eles mesmos queriam praticar, ou seja, eles não viviam de maneira coerente com aquilo que eles pregavam. Em terceiro lugar, nós vimos que o hipócrita religioso torna-se cúmplice dos perseguidores da verdadeira religião, porque normalmente o hipócrita religioso, ele critica e persegue aqueles que são genuinamente piedosos. Vimos isso do verso 47 ao 51. Enfim, no verso 52, nós vimos uma quarta característica, que o hipócrita religioso, ele tem a chave do conhecimento espiritual, mas ele deturpa tanto esse conhecimento que eles afastam os discípulos da verdadeira vida. Nem ele mesmo consegue acessar a verdadeira vida, como ele também impede os discípulos. Ele mesmo tendo conhecimento das Escrituras, ele afasta a si mesmo e os seus discípulos da verdadeira religião ou da verdadeira piedade. Ele diz isso no verso 52. Então, meus irmãos, eu gostaria de acrescentar mais uma característica, e eu devo lembrar aos irmãos que esta é uma advertência que Jesus, aqui ele faz uma denúncia aos fariseus, mas no texto que nós lemos, ele passa a advertir os seus discípulos do perigo deles caírem no mesmo pecado. Mas eu quero acrescentar uma quinta característica do hipócrita religioso, e que não está aqui nesse texto, mas está em Marcos capítulo 7, versos 6 a 13. E eu vou já dizer essa característica. O hipócrita religioso, ele jeitosamente acaba deturpando a palavra de Deus, substituindo-a pela sua tradição, a fim de justificar suas práticas pecaminosas. Eu vou repetir. O hipócrita religioso jeitosamente deturpa a palavra de Deus, substituindo-a pela sua tradição, a fim de justificar suas práticas pecaminosas. É isso que Jesus fala em Marcos capítulo 7, é uma passagem paralela, porque o Senhor Jesus aqui também está denunciando os fariseus, e no capítulo 7, versículos 6 a 13, ele diz o seguinte: é a mesma questão. Alguns fariseus estavam criticando dessa vez os discípulos, porque comiam com as mãos por lavar. É a mesma crítica, é a mesma questão aqui, só que relacionada aos discípulos. E ele diz o seguinte: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Essa passagem de Isaías citada por Jesus, ela na verdade é uma denúncia de toda a igreja da velha aliança, que praticava todos os seus atos religiosos de maneira correta, porém na sua prática, no seu dia a dia, vivia de maneira incoerente com aquilo que eles professavam na liturgia do seu culto. E para justificar esses atos, eles de alguma maneira deturpavam a interpretação e a aplicação da palavra de Deus. E é exatamente isso que Jesus está dizendo que os fariseus faziam. E Jesus cita um exemplo dos fariseus. Ele diz o seguinte exemplo: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra
a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Só para entendermos isso aqui rapidamente. Quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, o ato de honrar pai e mãe se manifesta de várias maneiras. Nós estamos expondo o Êxodo nos domingos pela manhã, e se Deus quiser chegaremos aos 10 mandamentos. E ali nós vamos caminhar mandamento por mandamento, a gente vai entender isso. Então venha domingo de manhã. Mas o ponto é que é o seguinte, uma das formas de honrar pai e mãe é ampará-los nas suas necessidades, na sua velhice. Esta era uma das formas. Então, só que os fariseus, para não usar o seu dinheiro, o seu precioso dinheiro, para ajudar ou para amparar seus pais e mães, eles inventaram um tipo de consagração que eles chamavam corbã. E corbã era uma oferta dada ao Senhor. Eles dedicavam os seus bens ao Senhor, consagravam ao Senhor, e então eles traziam o seguinte raciocínio: eu vou consagrar ao Senhor, então se eu consagro ao Senhor, eu não posso usar para mais nada, porque isso é santo. Eu não posso usar para fins profanos. Então, quando o pai precisava de alguma coisa, alguma ajuda, pai, eu não posso lhe ajudar, porque tudo que eu tenho é corbã, é do Senhor, eu não posso usar para coisas profanas. E então, jeitosamente, eles conseguiam segurar o seu dinheiro, e eles alimentavam a sua avareza, e eles invalidavam o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, nesse aspecto de amparar. É isso que Jesus está dizendo: vocês invalidam pela palavra de Deus a sua própria tradição, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Então, uma das características da hipocrisia religiosa também é a deturpação da palavra de Deus, adaptando-a, colocando uma tradição no lugar dela, a fim de justificar os seus atos pecaminosos. Então, diante dessa denúncia toda, agora tendo esse contexto em mente, eu quero então adentrar propriamente o texto de Lucas capítulo 12 e mostrar essa advertência de Jesus contra a hipocrisia religiosa. Na verdade, o Senhor Jesus faz aqui 3 advertências. Eu acrescentei hipocrisia religiosa e temor de homens, mas há um terceiro que, na verdade, converge desses 2. E por isso eu só criei que o título para não ficar muito grande, certo? Mas a hipocrisia religiosa e o temor de homens podem nos levar à apostasia, que nos leva a blasfemar do Espírito de Deus. Então o Senhor Jesus ele vai trazer uma advertência. E eu quero relembrá-los do que eu afirmei na mensagem anterior, lá na conclusão, quem esteve aqui no domingo passado. Preste atenção, a hipocrisia atinge a todas as tradições religiosas. A hipocrisia atinge a todas as tradições religiosas. Algumas tradições religiosas são hipócritas na sua essência, porque elas já deturpam a palavra de Deus e estabelecem uma religiosidade falsa. A Bíblia diz que é pela hipocrisia dos que contam mentiras que as heresias vêm, os ensinos de demônios. Paulo fala isso lá na sua epístola a Timóteo, na sua primeira epístola a Timóteo. Ele fala que a hipocrisia ela é um dos fermentos que deturpa a palavra de Deus e cria novas doutrinas contrárias à palavra de Deus. Mas, mesmo uma tradição religiosa correta, ortodoxa, ainda pode ser culpada de hipocrisia. Então, é por isso que o Senhor Jesus adverte antes de tudo os seus discípulos. Veja o verso 1. Depois de denunciar os fariseus, está escrito que miríades de pessoas se aglomeraram. Aí é cerca de mais de 10 mil. Miríades já é na casa dos 10 mil. E eles se atropelaram. Jesus, de repente, não se encanta com essa multidão, mas diz que ele passa a dizer, antes de tudo, a quem? Aos seus discípulos. Então, se ele adverte os seus discípulos, é porque um discípulo de Cristo pode cair na hipocrisia. Um discípulo de Cristo pode cometer esse pecado. E no discipulado cristão é fundamental que sondemos continuamente o nosso coração para ver se a nossa religião
não é hipócrita, se não há um fariseu dentro de nós. Por isso diz que ele disse aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, a primeira advertência de Jesus, eu quero dividir dessa forma: cuidado com a hipocrisia, a primeira advertência. Segundo, cuidado com o temor de homens. E terceiro, cuidado com a apostasia. Essas são as três divisões da nossa mensagem: cuidado com a hipocrisia, cuidado com o temor de homens, cuidado com a apostasia. O Senhor Jesus aproveita a sua advertência contra a hipocrisia para adverti-los também contra o temor de homens, que pode levar alguém a negar Jesus quando sob pressão, quando perseguido, quando pressionado. É isto que o Senhor Jesus vai mostrar. Então, primeiro ponto, cuidado com a hipocrisia. Veja, o Senhor diz antes de tudo aos seus discípulos: cuidado com o fermento. Você sabe, hoje pela manhã nós pregamos sobre a Páscoa, né? Quando o Senhor institui a Páscoa, estamos naquela parte de Êxodo 12, expondo o texto de Êxodo. E nós falamos que o fermento, ele representa exatamente o pecado, assim como um fermento leveda contamina uma massa inchando-a, o pecado também contamina não só aquele que o comete, mas contamina todo o povo de Deus. É neste sentido que Paulo, em 1 Coríntios 5, aplicando a festa dos pães asmos à vida cristã, disse: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Deitai fora o velho fermento. Vamos deixar os fermentos da maldade e da malícia, e vamos celebrar a Páscoa com os asmos da sinceridade e da verdade. Ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 5, quando ele está advertindo a igreja contra a tolerância e a imoralidade de um dos seus membros. Mas aqui o Senhor Jesus está falando que a hipocrisia é um desses fermentos, porque ela é pecado. E ele diz: cuidado com o fermento. E quando ele está falando, ele está dizendo que o fermento é algo que tira a pureza do pão, por assim dizer. Quando nós reconhecemos o benefício do fermento, mas o trigo sem fermento ainda é bem melhor, na verdade. E o fermento naquela cultura simbolizava a impureza. É algo que se mistura com a massa original e que tira dela a sua genuinidade. A hipocrisia tira de nós a genuinidade da nossa fé. A hipocrisia tira a originalidade de uma piedade verdadeira. Por isso o Senhor Jesus usa a figura do fermento. Por que devemos tomar cuidado com a hipocrisia? Ele traz aqui uma razão, ele traz uma justificativa. Ele diz o seguinte: você deve tomar cuidado com a hipocrisia. O que é a hipocrisia? É você querer mostrar aquilo que você não é. É você ter uma prática externa, porém um coração impuro. Uma prática externa moral, correta, mas o seu coração ser impuro. Ou você ter algum tipo de prática moral correta, mas ter outras práticas que contradizem aquilo que você prega. A palavra hipócrita vem exatamente do teatro antigo, não sei se você sabe, né? Essa palavra hipócrites, que na verdade a nossa palavra é uma transliteração, era usada para aquela máscara que os antigos atores usavam para representar papéis. Quando ele colocava uma máscara, aquela máscara não era o próprio ator, ele estava representando um personagem. E é daí que vem essa palavra hipócrita. Então o hipócrita é aquele que representa um papel de uma religiosidade que no fundo não representa o seu coração. O seu coração está longe do Senhor. E vez por outra ele vai mostrar nas suas práticas isso. E quando ele pratica algo de maneira incoerente com a palavra de Deus, ele de alguma maneira deturpa a sua interpretação para justificar a sua prática. Então hipócrita é aquele que tenta mostrar algo que ele não é. Como Jesus disse: limpa o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina. Então, por causa do fato de que a hipocrisia é esconder o pecado do meu coração, é disfarçar uma vida incoerente com aquilo que eu prego, é que Jesus então traz essa advertência: nada há encoberto que não venha a ser revelado. Por que você tem que tomar cuidado com a hipocrisia? Porque um dia os segredos do seu coração serão revelados. É isso que Jesus está dizendo. Tudo será revelado. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido.
Em outras palavras, meus irmãos, um dia o coração de todos os homens será revelado. É importante que nós entendamos este dito popular, este dito de sabedoria, dentro de um contexto maior. Jesus já havia utilizado esse dito, esse provérbio, no capítulo 8 de Lucas, abra lá por favor, versos 16 a 18. Mas ali é interessante que Jesus havia usado para aplicá-lo à natureza do reino de Deus. Observe que no capítulo 8 de Lucas, versículo 18 em diante, ele conta a parábola da candeia. Mas eu quero que você observe que essa parábola, seguida do mesmo ditado que nós acabamos de falar, ela está inserida no contexto da pregação de Jesus, em que ele conta algumas parábolas. Ele havia contado a parábola do semeador, no verso 4. Depois ele explica essa parábola, e é óbvio que a parábola do semeador, ela mostra a dinâmica do reino de Deus. E depois ele conta a parábola da candeia. Ele diz, não se acende uma candeia para cobri-la. Você não acende uma lamparina, na época de Jesus era um tipo de lamparina, e a cobre com um cesto. Mas você a coloca num lugar alto, no velador, num lugar específico, para que ela ilumine a todo mundo. E depois, em cima disso, ele diz, nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido. Mas ele está falando aqui do reino de Deus, por isso ele diz no verso 18, vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. O que ele quer dizer é o seguinte, o reino de Deus está oculto agora da maioria das pessoas. O reino de Deus já está presente no mundo. Nós que somos de Cristo Jesus pertencemos ao reino de Deus. E esse reino ele está se expandindo no mundo. Pessoas estão sendo salvas, as portas do inferno estão recuando, pessoas estão sendo regeneradas, todos os eleitos estão entrando, mas a maioria do mundo não percebe isto. Porém, na consumação do reino de Deus, todas as coisas virão à tona. O próprio reino de Deus será revelado aos homens um dia. É isso que Jesus está dizendo aqui no capítulo 8. O reino de Deus agora está oculto, mas nada oculto que não seja revelado. Um dia mesmo aqueles que não entraram no reino de Deus, mesmo aqueles que não creram em Jesus, eles vão ver. Na verdade, o Senhor Jesus, quando fala da sua vinda, nos sermões proféticos, por exemplo, em Mateus 24 e 25, ele diz, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, e a Bíblia diz que todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Ficará claro para todas as pessoas que o reino de Deus está presente. Só que é interessante que o Senhor Jesus aqui está usando agora para falar do pecado. E o que tem uma coisa a ver com a outra? O reino de Deus com o nosso pecado. É que é na consumação do reino de Deus que todas as coisas virão à tona. No reino de Deus, na sua consumação, na segunda vinda de Cristo, não só a sua glória será evidente a todos, não só o reino de Deus será claro a todos, mas a luz que o reino de Deus trará, a luz do próprio Cristo glorificado, também trará à luz os pecados ocultos dos homens. Meus irmãos, é na consumação do reino de Deus que todas as coisas virão à tona. Então aqui, na verdade, Jesus está falando das duas coisas. Cuidado com a hipocrisia, porque o reino de Deus está avançando no mundo, de maneira secreta, apenas aberta àqueles que têm olhos para ver e que podem crer. Mas um dia o reino de Deus será consumado e os reinos deste mundo serão destruídos, e nesse dia os corações dos homens serão expostos diante de Deus e de todos. Meus irmãos, é a própria consciência dos homens que os acusará naquele dia. Paulo diz isso em Romanos, capítulo 2, verso 16. Na verdade, o que Paulo diz começa no verso 14. Paulo vai dizer no capítulo 2, verso 14, que os próprios pagãos, aqueles que não têm uma religião, ou aqueles que têm uma religião pagã, aqueles que não adoram o verdadeiro Deus e que não conhecem as Escrituras, eles, quando
mesmo não tendo lei, eles procedem de conformidade com a lei, eles servem de lei para si mesmos. Por quê? Porque a lei de Deus está gravada na consciência deles. E o coração e a consciência testemunham da lei de Deus, essa noção de certo e errado que todo mundo tem. Ela vem da lei de Deus que está escrita no coração dos homens, embora a depravação total os leve a deturpar essa lei, a tentar abafar essa lei pela sua injustiça. Mas ela está lá, na sua consciência. Você há de convir comigo que mesmo o mais ímpio e o mais ateu dos homens, ou a mais incrédula das mulheres, ela jamais poderá negar que às vezes ela prega coisas que ela não pratica. São muitas as coisas que nós pregamos, que nós exigimos dos outros, mas nós não praticamos. Nós temos certos princípios e ninguém consegue viver 100% de acordo com os princípios que julga certo. Isto é hipocrisia. Mas a palavra de Deus diz que a nossa consciência, que tantas vezes nós tentamos calar, no dia do Senhor, ela trará à luz todos os nossos pecados. É isso que Paulo diz. Estes, verso 15 de Romanos 2, mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência, quer acusando-os, quer defendendo-os. Olha o verso 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o quê? Os segredos dos homens. Aquilo que você fala lá no interior do seu quarto, aquilo que você tem no seu coração, que você faz escondido dos seus pais, da sua mulher, do seu marido, dos seus irmãos, esse segredo vai ser revelado naquele dia. Por isso Jesus diz, cuidado com a hipocrisia, porque nada que você esconde deixará de ser revelado. Tudo que está no seu coração ficará patente naquele dia. A palavra de Deus diz isto claramente, meus irmãos. Por isso Jesus continua dizendo que tudo que nós dizemos às escuras, no escurinho, será ouvido em plena luz. E tudo o que dissermos cochichando lá no ouvidinho do outro, no mais íntimo aposento da casa, será proclamado de cima do telhado. Observe o contraste entre trevas e luz, entre o cochicho privado e a proclamação pública. Tudo, nada vai ficar de fora, tudo ficará claro para você e para os outros, para mim e para os outros. Ninguém poderá esconder coisa alguma. É exatamente por isso que os justos, quando ouvirem o vinde bendito do meu Pai, vão dizer, mas Senhor, quando que nós praticamos essas coisas? Nós não conseguimos ver isso. Porque eles verão os seus pecados. Jesus diz, cuidado com a hipocrisia. Na verdade, meus queridos, Deus revela pecados até mesmo antes da vinda de Jesus. Como parte dos seus juízos temporais, são muitas as vezes que Ele revela coisas dos nossos segredos, não é verdade? Para quebrantar-nos, para mostrar que nós não podemos esconder nada dele. É por isso que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículos 24 e 25, 1 Timóteo 5, 24 e 25, que os pecados de alguns homens são notórios, ou seja, são claros, são patentes, são públicos, e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Só mais tarde, mas se manifestam. Sempre. Alguns vão ser logo flagrados, mas outros mais tarde se manifestam. E do mesmo modo as boas obras antecipadamente se evidenciam e quando assim não seja, não podem ocultar-se. É por isso que não devemos nos alvoroçar quando vemos alguém cometendo pecado e praticando a corrupção impunemente. O justo juiz, ele conhece os corações e ninguém pode esconder nada dele. Por isso Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, 1 Coríntios 4, 5 nos adverte, nessa mesma perspectiva, de que um dia tudo que está oculto será revelado. Ele fala, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas,
Veja, as coisas ocultas das trevas ele trará à luz, mas também manifestará os desígnios, os planos, as maquinações dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. É na vinda de Jesus que tudo ficará claro, mas para nos tratar, mesmo antes disso, muitas vezes os nossos pecados serão tornados claros. Por isso nós temos que tomar cuidado com a hipocrisia. É isso que Jesus nos está dizendo. Mas em segundo lugar, o Senhor Jesus nos adverte também contra o temor de homens. E aqui ele se dirige aos seus discípulos porque ele sabe que os fariseus que o perseguem hão de perseguir os seus discípulos. Ele mesmo havia dito em Mateus 10, quando os adverte ao enviá-los pela primeira vez, que os fariseus e que os judeus os entregariam aos tribunais, que os açoitariam nas sinagogas, que os obrigariam a blasfemar. Tudo isso está nas advertências de Jesus aos seus discípulos. E é por isso que agora, diante dessa perseguição dos fariseus, e já preparando os seus discípulos para sofrer a mesma perseguição da falsa religião, ele diz, olha, eu digo, meus amigos, eu quero trazer uma advertência, não temam o que mata o corpo, mas depois disso não podem fazer mais nada. Aqueles que matam o corpo não podem tirar a sua verdadeira vida. É isso que Jesus está querendo dizer. Jesus havia dito isso em Mateus 10, eu quero que você abra lá. Mateus 10 eu já mencionei, mas eu gostaria de examinar essa passagem paralela. No verso 28, Jesus assegurou que todos os que quisessem segui-lo iriam ser perseguidos, e ele diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vamos entender um pouquinho aqui. Por causa da nossa visão, ainda resquícios da cosmovisão pagã e grega, a gente está dizendo, olha, ele pode matar o corpo, mas não pode matar a tua alma porque ela é imortal. Não é isso que está falando. Em primeiro lugar, a palavra alma aqui, ela pode significar a vida, na verdade. A palavra que Jesus usa tanto pode significar a alma, o interior do homem, que também às vezes é usada a palavra espírito, como ele também está falando da verdadeira vida. Quem mata o corpo não tira a tua vida de fato, porque a tua vida é mais do que o corpo. Mas não quer dizer que a alma é imortal, porque ele diz que nós devemos temer aquele que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma. A alma também é mortal. Há uma diferença entre existência eterna e vida eterna. Os ímpios terão existência eterna no corpo e na alma. Eles ressuscitarão fisicamente, mas eles não terão vida eterna, porque vida tem a ver com a comunhão com Deus. Então, o tormento eterno é morte eterna. Então, a imortalidade da alma não existe. Nós somos mortais em todos os sentidos. Mas o que nos torna de fato imortais, o que vai nos tornar imortais, é a relação com Cristo Jesus. É Ele que nos traz a imortalidade. A Bíblia diz isso. Ele nos traz incorrupção e imortalidade. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo é que quando alguém mata você por causa da sua fé em Cristo, ele não pode matá-lo para sempre. Porque aquele por meio de quem, ou por causa de quem você morreu, ele disse, eu o ressuscitarei no último dia, nem o teu corpo será destruído para sempre, porque você será ressuscitado no último dia. Então morrer por Cristo é honra e é vitória. A minha alma, quando eu morro, ela vai para junto de Cristo imediatamente e entra no gozo celestial para sempre, mas o meu corpo vai para a terra e naquele dia ele ressuscitará. É isto que Jesus está querendo dizer. Não temam aquele que mata o seu corpo, mas não pode fazer mais nada depois disso. Ele não pode matar a sua vida total, ele não pode fazer você perecer eternamente. Ele não pode fazer mais nada, não tema isso. A sua vida é mais do que o corpo. Mas ele diz que você deve temer a um outro. Veja, verso 5. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, esse eu digo-vos a esse deveis temer. É interessante notar que o Senhor Jesus está aqui, por um lado, encorajando os seus discípulos, preparando-os para a perseguição. E é interessante também notar
que ele não está falando aqui simplesmente de alguém que tem vergonha da sua fé em Cristo diante de um colega zombeteiro. O contexto aqui será de perseguição, de ser lançado no tribunal, de ser torturado. Quem é aquele que pode matar o corpo, mas depois disso nada mais pode fazer? É um homem. O homem pode fazer isso, mas ele não tem poder sobre a tua vida. O teu próprio corpo há de ressuscitar. Mas quem é aquele que tem poder tanto para matar o teu corpo, como para lançar você todo, corpo e alma, no inferno? Não é o diabo. O diabo não é o rei no inferno, queridos. Se você achava isso, tire isso da sua cabeça. O diabo não está lá no inferno com tridente esperando você para dizer e ficar prazerosamente espetando você com tridente. Porque a palavra de Deus diz que o próprio diabo será atormentado para sempre no inferno. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, para ficar claro. Verso 10, capítulo 20, verso 10. Apocalipse 20, 10 diz: o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão o quê? Atormentados. Quem? O diabo, a besta e o falso profeta. Falso profeta, atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O diabo não está fazendo festa no inferno, ele está rodeando a terra e passeando por ela e atuando nos filhos da desobediência. E de vez em quando derrubando alguns filhos de Deus. Mas um dia ele será atormentado. Então ele não está falando, Jesus não está falando do diabo, ele está falando de Deus. Deus tem poder para te matar e te jogar no inferno. E preste bem atenção aqui, querido. Porque às vezes nós negamos a Jesus ou deixamos de testemunhar de Jesus porque nós tememos os homens. Os homens não podem fazer nada. Jesus está dizendo qual é o limite. Eles podem, no máximo, sob permissão de Deus, nos matar. É o máximo que eles podem fazer. Zombar de nós, nos perseguir, tirar o emprego, tirar o conforto, nos infligir sofrimento e até nos matar. É a última coisa que eles podem fazer. Mais do que isso ele não pode fazer. Mas Deus pode nos matar e nos lançar no inferno. E aqui eu preciso enfatizar um ponto. Quem mais ensinou sobre o inferno, mais claramente, a doutrina do inferno foi Jesus. A gente sempre acha que, no Velho Testamento você tinha a lei, né? E esse Deus do Velho Testamento é um Deus mais zangado, mas Jesus veio para trazer o amor. É verdade que Jesus veio para revelar o amor do Pai, mas para aquele que nele não crê, o que subsiste é a ira de Deus. E Jesus anunciou juízo para aquele que não crê. Você sabe quem pela primeira vez usou a palavra inferno com o significado do inferno, esse lugar de tormento? Foi Jesus. Todas as vezes que você vê na Bíblia a palavra inferno no Velho Testamento, essa palavra traduz a palavra Sheol, que é a palavra hebraica para sepultura, o reino dos mortos. O que os hebreus chamavam de Sheol, os gregos chamavam de Hades. O Hades também para os gregos é o reino dos mortos, e algumas vezes pode ser sinônimo de inferno, mas normalmente está falando da morte. Quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a palavra ali é Hades. Mas quando Jesus fala inferno aqui, ele cunha um novo termo. Ele usa o termo no grego Geena, que vem de Guerrinon, a terra de Rinom. E o vale de Rinom era o lugar onde os israelitas, no tempo de apostasia, sacrificavam seus filhos aos demônios, aos ídolos, a Moloque. E por causa disso, aquele lugar foi amaldiçoado. Após o cativeiro, ele se tornou a lixeira da cidade. E a Guiena era a lixeira da cidade. O que é que você tem numa lixeira pública? Você tem tapuru o tempo todo e você tem o fogo queimando. É por isso que Jesus, em outra passagem, diz que no inferno não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. É Jesus quem está ensinando, queridos. É o Filho de Deus quem está dizendo que Deus pode matar você e lançar você no inferno. É a Ele que você deve temer. Não tema os homens, não tema Satanás, mas tema o Senhor. É por isso que você tem que tomar cuidado com o temor dos homens. Mas Jesus também traz uma palavra de consolo nos versos 6 e 7. Primeiro, não devemos temer homens, porque eles não podem causar dano permanente à nossa vida. Devemos temer a Deus.
Segundo, não devemos temer homens, porque nossa vida está segura nas mãos de Deus, e aqui ele está falando para os verdadeiros discípulos, versos 6 e 7. E ele nos compara aos pardais, e os pardais, Jesus está citando aqui pássaros que eram vendidos por 2 moedinhas na feira, na sua época. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, vocês eram 2 moedinhas, como se fossem centavos. Mas nenhum deles está em esquecimento diante de Deus, até um pássaro insignificante, um passarinho que você pode comprar por 2 moedinhas. Deus preserva a vida deles, e eles não caem por terra sem a vontade do Pai. E ele faz um raciocínio do menor ao maior. Vocês, meus discípulos, valem mais do que as aves, do que os pardais. Ele então diz, até os cabelos da cabeça de vocês são contados. Não temam, vocês valem mais. Então vocês não precisam temer os homens. Mas ele diz ainda, dentro desse cuidado com o temor de homens, que nós não devemos temer aos homens, mas temer a Deus. Porque se nós negarmos a Jesus diante dos homens, ainda que sob expressão, ele nos negará. Versos 8 e 9. O Senhor Jesus está dizendo que o temor de homens, queridos, pode nos levar a negá-lo. E ele disse, se você negar a mim, eu negarei você. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas usarem isso aqui na hora de fazer apelo, né? Vem à frente, confessa Jesus, porque quem confessar Jesus diante dos homens, etc. Mas o contexto aqui não é esse. O contexto é de discípulos sendo levados aos tribunais, sendo torturados, açoitados e obrigados à força a negar o Senhor. Ele diz, mesmo sob essa pressão, se você me negar, eu vou negá-lo. Mesmo sob tortura. Quem é discípulo de Jesus não o nega, mesmo sob tortura. É isso que Jesus está dizendo. Cuidado com o temor de homens, porque ele pode levá-lo a negar a Jesus. Agora, meus irmãos, eu vou fazer uma aplicação agora do maior ao menor. Por que do maior ao menor? É muito difícil, não é? Manter a sua fé e a sua profissão quando você está sendo torturado, maltratado, ameaçado de morte, ou tem sua família ameaçada. Nós temos 200 milhões de cristãos que estão passando por essa situação. Alguns deles estão em campos de concentração. Mas não é verdade, por isso que eu estou falando do maior ao menor, que por muito menos nós negamos a Jesus, nós nos calamos quando deveríamos falar. Diante de amigos, com temor de homens, nós evitamos falar do Evangelho. Quando muito falamos algumas generalidades sobre Deus e sobre o certo e o errado, mas nós temos dificuldade em falar sobre Cristo. E quando nós somos muitas vezes pressionados, nós recuamos. Às vezes participamos de grupos de WhatsApp onde impera a imoralidade, onde impera a blasfêmia, onde imperam as impurezas, e a gente, quando não participa, a gente fica caladinho. A gente muitas vezes, por muito menos, nega o Senhor Jesus. Cuidado, assuma. Se você é discípulo de Cristo, assuma publicamente. Não tema falar de Cristo. Não tema confrontar o mal. A Bíblia diz que você não deve ser cúmplice das obras das trevas, antes você deve reprová-las. Em Efésios 6, ali pelos versos 8 a 10. Então nós precisamos aprender a afirmar, a professar a nossa fé publicamente. Por fim, o Senhor Jesus diz, cuidado com a hipocrisia, com a apostasia. No verso 10, ele não usa esse termo, mas ele denuncia um pecado que claramente é um pecado do apóstata, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele diz, todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. E Jesus falando disso, lá em Mateus, quando ele também confronta os fariseus por causa da blasfêmia, ele diz, não será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. Não tem perdão para sempre aquele que blasfema. Em Mateus 12, 32, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado,
mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Meus irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa advertência de Jesus deve ser inserida no contexto mais amplo da blasfêmia dos fariseus diante da expulsão do demônio. Está lá no capítulo 11, verso 14 aí de Lucas. Nós já falamos um pouco sobre ela. Você lembra, o Senhor expulsou um demônio, que por causa desse demônio, aquele homem era mudo, e o mudo passou a falar. E enquanto as multidões se admiravam diante do inegável poder sobrenatural de Jesus, os fariseus murmuravam e diziam: olha, ele expele demônios pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Capítulo 11, verso 15, confira aí. Embora Lucas não os tenha citado, Mateus, no capítulo 12, verso 24 do seu evangelho, e Marcos, no capítulo 3, 22, mencionam respectivamente os fariseus e os escribas, que pertenciam na maioria das vezes ao mesmo grupo. Outros, acrescenta Lucas aí, em Lucas 11, verso 16, o tentavam, pedindo-lhe um sinal do céu. Ele acabara de mostrar o seu poder sobrenatural. E eles não podiam negar o poder sobrenatural de Jesus, principalmente na expulsão de demônios. Por isso, eles montam uma estratégia de acusação em torno da origem do poder de Jesus. Uma vez que eles não queriam admitir a origem divina de Jesus, a única explicação que eles acharam para o inegável poder do Senhor, testemunhado pelas multidões, foi dizer que Jesus estava possuído pelo próprio Satanás e que, em aliança com ele, expulsava os demônios menores. E uma vez que a expulsão de demônios era uma demonstração clara do poder do Espírito Santo sobre Jesus e em Jesus, que é Deus encarnado, as palavras ferinas se constituíam uma blasfêmia contra a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Agora, não precisa você aplicar precipitadamente: olha, por isso que eu não falo contra quem faz milagre em nome de Jesus, porque eu posso... Não. Aqui é diferente, é o próprio Filho de Deus. Você não tem esse caso aqui. É o próprio Filho de Deus encarnado, claramente manifestando o poder do Espírito Santo. Então, blasfemar contra o Espírito Santo, meus irmãos, é a atitude deliberada, consciente e permanente de atribuir ao diabo a obra do Espírito através do Cristo encarnado, mesmo diante de farta evidência em contrário. Então, a blasfêmia dos fariseus, ela representa o ápice da rejeição deles por Jesus, ou da rejeição de Jesus por eles. A intencionalidade, meus irmãos, e o caráter permanente da rejeição, mesmo diante de toda a evidência, torna o pecado imperdoável. E eu falei isso no Encontro de Mulheres, porque falei um pouco sobre um texto paralelo, para tranquilizar aqueles que temem ter cometido esse pecado. A observação de J.C. Ryle pode ser um consolo. Ele diz o seguinte: existe um pecado que jamais é perdoado, mas aqueles que se preocupam com ele são os que provavelmente nunca o cometeram. Por quê? Porque quem blasfema contra o Espírito Santo está endurecido, não tem arrependimento. O ponto, meus irmãos, aqui é que aquilo que os fariseus falavam revelava a incredulidade, a inveja e a maldade que estavam no coração endurecido deles. Mas a pergunta que devemos fazer é por que, veja bem, este é o ponto que é para a nossa aplicação, por que o Senhor insere essa advertência aqui? Porque Mateus e Marcos, nas passagens paralelas, eles colocam a advertência no ato da acusação dos fariseus de que Jesus estava endemoniado. Mas Lucas, ele pula para o outro capítulo, ainda que o contexto esteja próximo. Meus irmãos, por que ele insere aqui? Bom, considerando que ele faz aos discípulos essa advertência, no contexto do temor de homens, nós só podemos concluir que Jesus está aqui a chamar a atenção para o perigo da apostasia. O perigo de temer tantos homens, que isso me leve a negar o Senhor Jesus para sempre. Observe que eu lhes havia advertido contra negá-lo diante dos homens nos versos anteriores. Então, este ato realizado por um discípulo representa a apostasia. Portanto, aqueles que atribuem ao diabo o poder do Filho de Deus encarnado para subjugar o mal, estão blasfemando contra o Espírito Santo. Com isso, eles estão demonstrando um
coração irreversivelmente endurecido. E embora eu não possa equivaler os pecados, eu posso dizer que eles são da mesma natureza, pois o apóstata também tem o seu coração endurecido, e com sua atitude de endurecimento irretratável, está blasfemando do Espírito Santo. É por isso que o autor aos Hebreus, ele vai acusar este pecado, embora ele não use a palavra blasfêmia, mas ele usa um sinônimo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Lembre que o autor de Hebreus está escrevendo para leitores cristãos de origem judaica que por causa da perseguição estavam querendo abandonar a Cristo e voltar para a sua antiga religião, o judaísmo. E o autor está advertindo-os contra a apostasia. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, essa é a rejeição irretratável, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai, será considerado digno aquele que, o apóstata, ele diz, calcou aos pés o Filho de Deus. Veja, o pecado aqui na verdade é contra a Trindade Santa. Calcou aos pés o Filho de Deus, a ideia de pisou o Filho de Deus, como se estivesse crucificando de novo o Filho de Deus. Então, afrontou a Deus Pai. E profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Aqui ele afronta o Filho que derramou seu sangue. E ultrajou o Espírito da graça. O que é ultrajar, querido? Ultrajar é você ofender e destratar publicamente, blasfemar. Quem faz isto, quem apostata da fé, quem renega a fé, depois de ter conhecido o caminho da verdade, está ultrajando, está publicamente humilhando o Espírito da graça. Por isso o apóstata, ele é um blasfemo. A palavra de Deus está então mostrando que esse não é um pecado, queridos, cometido por ignorantes. Não é um pecado cometido pelo ímpio. Aquele que chega a tal nível de endurecimento chegou a um ponto a partir do qual não é possível se arrepender. Na verdade, considerando que é Deus quem conhece o arrependimento, ou concede o arrependimento, posso dizer que aquele que blasfema contra o Espírito Santo pertence ao grupo dos que, contra quem o mesmo Espírito, falando por boca de Pedro, sentencia em 2 de Pedro 2,3, para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Esse não é um pecado, como eu falei, cometido por ignorantes, mas por aqueles que, tendo profundo conhecimento da verdade e irrefutável evidência da ação do Espírito no ministério de Cristo, recusam-se a crer ou abandonam a sua fé. Daí, meus irmãos, portanto, este era um pecado, era o caso dos fariseus, saduceus, sacerdotes e mestres da lei. Mas a advertência de Jesus aos discípulos diz que esse é um pecado que podem cometer aqueles que o professam. E óbvio, eles revelam que nunca foram convertidos. São como o cão que volta ao próprio vômito e como a porca lavada que voltou a revolver-se no lamaçal. Daí, os teólogos ligarem o pecado da blasfêmia com o Espírito Santo à apostasia. Embora não se constituam, eu repito, necessariamente um e o mesmo pecado, eles estão na mesma categoria, isto é, a rejeição deliberada, final e irretratável de Jesus e seu Evangelho. É óbvio que isso tudo deve gerar temor em nosso coração. Mas eu quero concluir, e eu não vou trazer aplicações, porque as advertências já são aplicações. Eu quero só trazer uma palavra de encorajamento. Se você está determinado a seguir o Senhor Jesus, o que quer que aconteça, não tema quando vier a perseguição. Talvez, crianças, talvez vocês vivam num mundo que vocês vão ser perseguidos, porque o paganismo avança no mundo ocidental. Não tenha medo. Essas são as últimas palavras de Jesus nos versos 11 e 12.
Quando vos levarem às sinagogas, este era o contexto dos discípulos, e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Por quê? Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Não se preocupe quando você estiver sob pressão, né? Sob pressão ninguém consegue lembrar nada, a gente só treme. Mas deixa eu falar um segredo para você, crente. Se um dia você for perseguido, tiver sua vida ameaçada e de que tiver de dar testemunho de Cristo, o Espírito Santo vai te dar um poder que você nunca experimentou na sua vida. E estranhamente você vai professar o nome de Jesus. Não só isso, você vai falar com uma sabedoria a qual não podem subjugar. Foi isto que aconteceu com Estevão em Atos 7. Eu quero terminar com este exemplo. Estevão, ele é um exemplo claro do poder do Espírito Santo na vida do crente que permanece fiel ao seu Senhor. Capítulo 6 de Atos, está escrito, verso 8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Aqui, mestres de várias sinagogas, libertos, sireneus, alexandrinos, Cilícia e Ásia, 5 sinagogas, os melhores mestres. E sabe quem estava no meio deles? Saulo, está lá no capítulo 8. Saulo consentiu na sua morte. Porque no capítulo 8, quando ele morre, diz a Bíblia, no verso 60, então ajoelhando-se clamou, capítulo 8, verso 1, e Saulo consentia na sua morte. Saulo estava no meio. Grande Saulo, já um grande mestre que avantajava-se aos da sua idade, como ele fala em Gálatas. Mas olha o que diz o verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Jesus cumpriu na vida de Estevão a sua promessa e ele cumpre na tua. Estude a palavra de Deus, você precisa estudar a palavra de Deus, trazê-la à memória, mas não se preocupe tanto com o que você vai dizer em momentos de pressão, porque o Espírito Santo vai lhe dar não só a sabedoria, mas a coragem para você dizer. Esta é a promessa para os discípulos, mas cuidado com a hipocrisia, cuidado com o temor de homens. Tema a Deus, tema ao Senhor Jesus e não negue testemunho dele, onde quer que você esteja. Vamos curvar nossa cabeça, meus queridos, e vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Nós teremos agora a terceira parte do nosso culto, a última parte, na verdade, do nosso culto. Porque nós não devemos temer aquele que mata o corpo, mas não pode fazer mais nada. Porque a nossa vida eterna está assegurada. E por que ela está assegurada? Porque o nosso Senhor morreu em nosso lugar. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós anunciamos esta morte que nos trouxe vida. E este é um momento tão precioso, meus irmãos. Traga ao seu coração que naquela noite em que foi traído, Jesus anunciou a sua morte e nos ordenou celebrá-la. Celebrar a nova aliança que nos dá essa certeza de vida eterna. Curve sua cabeça, eu convido os presbíteros a se assentarem à mesa. Eles vão ajudar a servir os irmãos. E eu quero que você ore comigo. Senhor Jesus, Senhor Deus, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Pedimos que Tu a apliques ao nosso coração. Que o Senhor nos livre da hipocrisia, que o Senhor nos livre do temor dos homens, que o Senhor nos livre da apostasia, do endurecimento. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos verdadeiros discípulos do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Tu és bem-vindo aqui.